A gente vai conversar agora aqui com o doutor Bruno França, delegado de polícia, ele que responde pela DHPP de Sorriso e tem visto situações junto com a nossa comunidade aí que nos chocam, né? No começo aí da semana passada, aliás, começou a semana passada com a situação e fechou com já uma resposta para a sociedade, né, doutor? O caso da adolescente que chocou bastante. Seja bem-vindo aos estúdios aqui da Sorriso FM, bom dia. Bom dia a todos vocês, né? Bom dia ao pessoal que tá acompanhando a gente aí pela rádio. Todos sabem que a Polícia Civil, ela trava uma guerra aqui, momentânea, contra o crime organizado na cidade de Sorriso, e especificamente contra o tráfico de drogas e contra um número grande de homicídios, né, cometidos nesse contexto de facção. Nós tivemos, né, infelizmente, esse homicídio na semana passada, que tem um motivo de uma futilidade, né, de uma torpeza ímpar, né? Não que os demais não tenham motivos torpes, mas é uma coisa que causa uma reprovabilidade maior pela vítima não ser vinculada à facção criminosa e ser morta como se assim como se assim fosse, né? E tudo mais. Então, realmente, assim, apesar de hoje a gente acreditar que o prognóstico em Sorriso é de melhora, né? Diferente do ano passado, que a gente reconhecia um prognóstico de piora, a gente ainda tem esse tipo de problema, é um problema que nós vamos ter que enfrentar como sociedade, né, de forma organizada e conjunta. E nós estamos aqui para esclarecer, né, qualquer dúvida que a população tiver a respeito dos perigos, né, que essa guerra de facção coloca a população, apesar de ser raríssimo a gente ter vítimas, né, desvinculadas do crime organizado. Isso aconteceu semana passada, isso não é uma coisa comum, né, desde que eu estou aqui, aconteceu 3 vezes, essa é a terceira vez que uma vítima inocente morre por ser confundida com um membro do crime organizado, e essa é uma coisa que a gente não pode tolerar, né? E é por isso que nós estamos trabalhando, tanto para prender os demais envolvidos no crime dessa menina, como para evitar que isso volte a acontecer de forma definitiva. A gente percebeu bastante indignação na sua fala no momento em que o senhor referiu a esse caso na entrevista coletiva, e a partir dessa reprodução, inclusive, chegaram muitas perguntas para nós, doutor, aqui nos estúdios, sobre que gestos são esses que são observados dessa forma, como é que a população pode contribuir com a própria segurança nesse sentido, doutor? Eu acho que, primeiramente, assim, nós temos que reconhecer uma falência parcial nossa como sociedade. Sem dúvida. Quando, assim, com tanto problema que a gente tem que parar para debater um assunto tão imbecil como esse, né? Uma coisa, eu estava conversando com vocês antes, uma coisa é um criminoso matar o outro pela disputa do tráfico de drogas. Não que seja justificável, o homicídio não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que existe um contexto que explica o resultado drástico final. Né? Outra coisa é você começar a tentar contra a vida de cidadãos que não tem vínculo nenhum com o crime organizado, simplesmente porque você se sente ofendido por uma fotografia ou por um gesto que a pessoa fez e que certamente não fez para te ofender e certamente sequer sabe quem você é, né? Então, assim, mas a gente não pode negar que o problema existe, apesar de reconhecer, repito, a palavra que eu uso para me referir a isso, que é uma imbecilidade ímpar. É ridículo. Ele existe, né? Nós temos um conflito de 2 facções criminosas em Sorriso, né, que possuem sinais muito específicos, tá? Que, na maioria das vezes, sequer são sinais que são feitos pelas vítimas, né? Que são referências ao número 2 e ao número 3. Né? Então, no caso, por exemplo, de domingo, a vítima não fez sinal nenhum de facção criminosa. A vítima tirou uma foto em que sua mão destacavam 3 dedos. Mas não era especificamente o sinal de nenhuma dessas ditas facções aí. Segundo as testemunhas ouvidas, todas apontaram o sinal que a menina fez e não é o sinal usado pela facção criminosa rival. Ele tem unicamente como semelhança o número de dedos, que seria 3, né? Assim como a outra tem um sinal específico com 2 dedos. Usando 2 dedos. Então, assim, se fosse o sinal da facção, já seria uma coisa absurdamente ridículo. Inaceitável. E causa mais revolta ainda, porque pelo menos a informação que a polícia tem é que apesar do sinal fazer referência a 3 dedos, não era sequer o sinal da facção criminosa, que levou ao final da vida de uma vítima de 17 anos, que foi morta por uma pluralidade de agentes do sexo masculino, numa covardia, numa desproporção de força, que, apesar de desproporcional contra a força da menina, é proporcional à covardia exercida pelos agressores, né? E encerraram a vida da menina, que, se tinha envolvimento com organização criminosa, ele existe de forma putativa na mente daqueles que a ceifaram
né, que ceifaram dela a vida, porque essa menina nunca pisou numa delegacia de polícia. Não Então, tem passagem criminal. por não... nada, nem por Nada. extravio de documento, nada. Não existe registro dessa menina em delegacias de polícia, sequer na cidade de Sorriso ou sequer no estado do Maranhão, que é onde ela morou parte da sua vida, né? E morou um tempo atrás. Então, isso causa mais revolta ainda para a Polícia Civil. Suponho eu que cause também a população de Sorriso. Com certeza, doutor. E a Polícia Civil de Sorriso efetuou a prisão de uma pessoa, né? Que a gente conseguiu identificar que estava, né, no grupo que levou a moça para o Matagal. E agora, vocês não precisam ter dúvidas, a Polícia Civil vai identificar todo mundo que estava envolvido nesse crime e nós vamos prender um por um. Já tem alguma evidência do grupo a qual pertencia essa menina aí? Nós temos imagens, né? Imagens. Apesar do crime organizado ter apagado o DVR do estabelecimento de onde a menina foi arrebatada, né? Nós, da Polícia Civil, nós temos outras técnicas de investigação. Nós conseguimos comprovar, né, tanto que o Poder Judiciário deferiu um pedido de prisão de uma pessoa, a presença de pelo menos 8 pessoas envolvidas nesse crime, levando a menina para o Matagal e depois essas pessoas saindo. Obviamente a vítima não saiu, porque lá teve a sua vida extrauterina destruída, né? E uma das pessoas nós conseguimos identificar por testemunhas e pelo vestuário. As demais, nós temos as identificações de vestuário, mas não conseguimos ainda identificar pelo rosto, porque as imagens das câmeras não são tão nítidas, mas a polícia vai trabalhar incessantemente até trazer a responsabilidade a um por um desses envolvidos. Em tese, estão pelas ruas aí nesse momento. Provavelmente sim, a não ser que tenham sido presos por outro crime motivo. dessa última semana, continuam em liberdade e continuam representando um risco à população de Sorriso, que, repito, Sorriso é uma cidade composta 99,9% de pessoas trabalhadoras, dignas, honestas, que não tem vínculo algum com a organização criminosa. Né? Tanto que a população de Sorriso sabe, né? Os índices de homicídio de Sorriso são altos, mas a cidade é uma cidade completamente segura para se viver, porque esses índices eles são restritos a essa guerra de facções, mas infelizmente nesse caso nós tivemos um inocente morto, né, nesse fogo cruzado dessa guerra. E o senhor mesmo citou o terceiro caso nesse sentido aí, né? Com esse mote aí. Nós tivemos um caso em Sorriso em março de 2023, por esse mesmo motivo. E, nesse caso, a vítima também não tinha nenhum envolvimento com a organização criminosa. Nós tivemos um caso em abril de 2023, na cidade de Nova Biratã. Esse caso ficou bem famoso, que foi o do Pablo, né? Que ele veio só para trabalhar e, pela insistência da mãe, acabou vindo tudo isso à tona, Assim né, doutor? como as demais vítimas, absolutamente nenhuma passagem por crime algum, seja no estado de São Paulo, seja no estado de Mato Grosso. E agora, dessa menina. É importante destacar que esse não é um problema de Sorriso. Esse é um problema que a gente vive no estado de Mato Grosso. E cresce no país todo também, né, doutor? Exatamente. A gente observa as notícias. Nós temos esse problema. Toda facção criminosa tem um sinal próprio. Não são só essas duas que estão em conflito na cidade de Sorriso. E nos locais em que elas estão se degladiando, você se depara sempre com crimes dessa natureza. Nós já tivemos crimes semelhantes aqui em Campo Verde, em Nova Monte Verde, em Nova Bandeirante e em Querência. Então, assim, você pode ver que é um crime que ele não é tão comum quanto os demais crimes que envolvem a guerra, mas ele não é um problema específico da cidade de Sorriso. Esse é um problema do estado de Mato Grosso, né? Acontece que essa semana nós passamos por essa tragédia aqui. Infelizmente, o nosso objetivo de falar sobre isso, doutor, é justamente deixar esse alerta para esses 99% da população que o senhor mesmo citou, que são cidadãos de bem e que, de repente, tem essa preocupação, esse receio. Como orientar adolescente para se portar, até idosos que nos perguntaram aqui, mas que gesto que eu não posso fazer para evitar de virar um alvo de repente? Assim, ó, eu particularmente, pessoa física, eu me recuso a me submeter a um tipo de proibição dessa. Só que eu sou delegado de polícia, eu ando armado, entendeu? Eu posso me defender. Se alguém tentar me sequestrar, eu não vou nunca aceitar. Então, é um caso... À parte, o senhor realmente é diferente da condição da maioria, né? Isso, mas porque é humilhante pra gente, como sociedade, se submeter a uma proibição dessa. Sem dúvida. Mas, assim, principalmente jovens, em casas noturnas que são sabidamente frequentadas por membros de organização criminosa, que o jovem, e aqui não adianta a gente fechar os olhos para esse problema. O jovem ele pode não ter nenhum envolvimento com a organização criminosa, assim como essa vítima não tinha. Mas ele sabe exatamente onde essas pessoas que têm frequentam. Então, assim, a menina que morreu, ela é uma inocente, ela morreu de forma covarde, só que ela sabia que ela estava num bar que é dominado por membros de uma organização criminosa específica. Todo mundo sabe.
Até mesmo uma pessoa que não tem vinculação. Então, a pessoa que está em bares, casas noturnas, né, a gente aconselha a evitar esse tipo de coisa, né, para que não seja mais uma vítima covarde de um crime como esse. Né? Eu vou repetir. Ressaltado aí que o senhor não concorda. Eu não concordo. Eu não concordo, porque assim, se nós abrirmos mão dos direitos mais básicos que nós temos, né? Porque as pessoas que são vinculadas à facção criminosa, que são minoria e que são membros que estão, como que a gente pode dizer, em conflito com a sociedade, extraviados do nosso ordenamento jurídico, daqui a pouco a gente não faz mais nada. Nós vamos chegar num ponto que... fora da lei, né, doutor? É isso mesmo. Você começa com você cedendo a respeito de um sinal, daqui a pouco você não pode ligar som em casa, a hora que você assustar, você não pode sair na rua às 10 da noite, que é o famoso toque de recolher, que existe em alguns locais dominados por organização, não em Sorriso, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, nós já temos casos em comunidades que as pessoas não podem sair de casa depois de tal horário, que é um direito constitucional que ela tem, que foi tirado dela, pelo contexto de organização criminosa. Mas, né, a gente orienta para que cada pessoa tome a decisão correta. E a orientação que eu dou aqui como delegado de polícia, que trabalhou nos 3 casos, os 2 primeiros estão completamente elucidados, o terceiro está em fase de elucidação, é de que isso deve ser evitado. Né? Se você está numa casa noturna, num local frequentado por jovens que têm envolvimento com organização criminosa, locais em que é sabido o consumo e a comercialização de entorpecentes, se puder ser evitado, é uma garantia, né? Uma segurança a mais que você tem, porque não tem como negar, né, que esses locais que estão dominados pelo crime organizado, eles vivem uma situação de insegurança, principalmente no período noturno. Na dúvida, né, doutor? Não faça, né? Porque, como o senhor bem disse, tem ambientes que são propícios para que outras pessoas vejam você fazendo esse sinal. Mas tem também as redes sociais, que muitas vezes a pessoa não está nesse local, mas tira uma foto com um gesto que uma outra pessoa que tem acesso pode ver e achar que tem a ver com alguma dessas... desses criminosos, dessas organizações, né? Então, na dúvida, não faça. Inclusive, essa questão de rede social foi o caso do menino lá do Rossi de março de 2023. O caso dele... Foi foto na rede social. Foto em rede social. O que acontece? Uma das facções criminosas, que em tese estaria em guerra com a outra aqui, ela é muito forte fora do Estado. Então, quando uma pessoa chega de fora em Sorriso, ela já fica no alerta da organização criminosa local. E eles passam a analisar as redes sociais dessas pessoas, passam a analisar o comportamento dessas pessoas quando estão na rua. Então, esses sinais, quando partem dessas pessoas que já estão naquele radar de paranoia que existe no criminoso, eles têm um efeito mais gravoso. O Pablo, por exemplo, ele era de São Paulo, que é um local que a facção criminosa rival é muito forte. Então, quando ele fez o sinal dançando na danceteria em Ubiratã, ele já estava sendo observado pelo crime organizado local. E era um rapaz novo, com tatuagem, vindo do estado de São Paulo, então aquilo foi o suficiente. Chamou a atenção, para gerar a conclusão. Nossa. Então, esse problema, eu não estou fazendo um comentário aqui preconceituoso, não é isso. Mas, até o momento, né, o crime organizado ele ainda é mais forte nas regiões de periferia da cidade de Sorriso. E não que ele não exista do lado de cada rodovia, não é isso. O crime organizado existe em todo lugar. Está no Congresso Nacional, na Câmara de todos os lugares. Sem imaginar. Infelizmente. Só que existe um local em que eles têm maior domínio, certo? O domínio deles na região da periferia é maior do que do lado de cá, ainda. E nós vamos trabalhar mortalmente para que não só não avance aqui, como diminua e desapareça lá. Né? O trabalho ele não é só para impedir o avanço, ele é também para fazer retroceder onde já existe essa situação. Então, até mesmo as redes sociais, como foi dito na pergunta, é necessário que você tome esse cuidado, porque os seus vizinhos podem estar te observando. Certo? Seus vizinhos podem ter influência com o crime organizado, podem ser vinculados, né, como aconteceu com o menino em março de 2023. O que é lamentável. Doutor, é uma pergunta que vem de ouvinte, se o senhor achar conveniente, o senhor responde, caso contrário, não. A pessoa diz o seguinte: com todo respeito, o senhor não acha que passou da hora de prender peixes grandes do crime organizado? Olha, essa pessoa deve ser nova aqui, ou ela não deve conhecer o meu trabalho. Eu cheguei em Sorriso e fiz uma operação unicamente contra membros do colarinho branco do crime organizado de Sorriso.
pessoas que ficaram presas, gente que está presa até hoje. Então o senhor não está separando, né? Não, eu não estou separando. Claro. Acontece o seguinte, as investigações... Hoje eu estou na delegacia de homicídios. Se alguém do alto escalão do crime organizado matar alguém ou mandar matar, vai ser preso. Eu não sei se o rapaz sabe, toda investigação de homicídio praticamente, que você vê a Polícia Civil prendendo alguém na delegacia, foi cumprido um mandado de prisão na cadeia, contra um chefe do crime organizado. Que são os peixes grandes do crime. Então, somente na Operação Recovery 3, 16 mandados de prisão foram cumpridos contra um chefe do crime organizado. E continuam eventualmente surgindo novas etapas, né, dessa operação. Exatamente. Então, na verdade, assim, explicando, eu entendo que a pergunta não foi por mal, ela parte de um desconhecimento. Se ele quis dizer chefões do crime organizado do alto escalão das facções, cumprimos prisões contra esse povo todas as semanas, tanto que garanto que nenhuma delas nunca mais sai da cadeia. Ainda que porque tem nego aí com 1000 anos de cadeia para puxar já. Que bom. Então, assim, pode ter a progressão de regime que for, que não sai. Se for contra a pessoas de alto poder financeiro, aqui em Sorriso nós enfiamos um monte de milionário na cadeia. Alguns deles estão lá até hoje, certo? Pedimos sequestro de bens. Os colegas de Sinop fizeram uma operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado, a Follow the Money. Faz mais ou menos 1 mês e meio. Fecharam empresas, apreenderam milhões de reais, milhões em veículos. Então, a Polícia Civil faz esse trabalho. Agora, eu não posso deixar as pessoas matarem as outras na rua de forma impune, para mexer unicamente com lavagem de dinheiro ou com quem está mandando. Nós precisamos cessar esse estado de violência local. Nós temos que proteger o cidadão de bem que está em Sorriso. Então, assim, no limite do que a gente consegue, né, existe um problema de efetivo na Polícia Civil grave. Nós não temos problema estrutural. A estrutura da Polícia Civil ela é magnífica. Tá? Se algum policial civil algum dia disser que tem um problema de estrutura, que não tem um drone, que não tem um aparelho de satélite, está mentindo. Né, o que não tem armamento, isso aí nós temos tudo. Nós temos um problema de efetivo humano. Isso aí nós temos, é gravíssimo, principalmente em Sorriso. Mas na medida do possível, peço compreensão à população, nós tentamos atacar o crime organizado, não só quanto ao pequeno, quanto ao grande, mas a gente enxerga o combate ao crime organizado de uma forma de busca de eficiência, de uma forma de... alejar eles, de causar impacto de forma que os efeitos das organizações criminosas não cheguem dentro da casa do cidadão de bem. Doutor, para que as pessoas também entendam, né, que essas organizações criminosas, elas têm as ramificações, né? Então, muitas vezes, uma situação que acontece aqui em Sorriso está ligado com outros grandes centros. Sim, em Sorriso principalmente, porque o que acontece? Em Sorriso, eu vou falar um número aqui para vocês terem dimensão do trabalho da Polícia Civil de Sorriso nos últimos anos. Sorriso possui aproximadamente 117 mil habitantes, certo? Isso deve dar 1/30 da população de Mato Grosso, aproximadamente. Tá? Mato Grosso cumpriu, ano passado, 1.650 mandados de prisão. 241 foram cumpridos pela Polícia Civil de Sorriso. Então, o Sorriso tem 1/30 da população e cumpriu 1/5 das prisões aproximadamente do Estado. É muita coisa, né? Então, assim, o trabalho em Sorriso, ele foi brutal de repressão ao crime organizado. Assim, eles machucam a nossa sociedade, mas nós também machucamos eles muito. E o que acontece? Como os criminosos de Sorriso, grande parte deles já foram presos ou mortos nessa guerra de facção, o que nós temos em Sorriso hoje, vinculado ao crime organizado, é de fora. O criminoso que era de Sorriso mesmo, o nativo daqui, ele praticamente não existe mais. Então, quando tem um homicídio em Sorriso, quase sempre vem nego de fora para matar, ou o cara de fora que mandou matar, ou vem gente de fora para assumir posições de gerência no crime, porque o daqui já está preso ou já morreu. Então, assim, essa ramificação, ela existe, mas cidades como Sorriso e Cáceres, elas são maiores do que nas outras. Porque foram cidades que a Polícia Civil reagiu de forma brutal ao crime organizado. Muito bem. Algo mais, doutor, que o senhor queira dizer? Senão a gente vai para o intervalo e volta com o senhor, ou vamos encerrando por aqui? Não, assim, eu estou à disposição para responder perguntas. Eu vou dizer à população que a Polícia Civil está sempre de porta aberta. A delegacia de polícia é a casa do cidadão. Né? Você pode ir lá não só para fazer boletim de ocorrência, pode ir na delegacia para tirar dúvidas. Pode ir na delegacia para se instruir sobre como agir em determinada situação, para se instruir a respeito desse tipo de coisa, a respeito da sua segurança. É papel da Polícia Civil prestar esse serviço. Perfeito. Né? Então, nós estamos à disposição, qualquer coisa. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, né, para falar. Né? A gente
ter contato com a população. E sempre que precisar, podem chamar a gente, que nós estamos à disposição para vir aqui atender vocês.